Boa noite, aos irmãos. Como é bom mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, perdoe, no livro de Salmos, capítulo 23. Livro de Salmos, capítulo 23. Certo? Vou esperar você abrir para juntos nós podermos estudar aqui um pouquinho sobre esse livro de Salmos, no capítulo 23. Ok? Vamos, antes de ler a Bíblia, orar ao nosso Deus, tá certo? Feche seu olhinho, vamos orar. Pai, nós estamos nos céus, bom Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor. O Senhor é bom, e a misericórdia do Senhor dura para todo sempre em nossas vidas. Nós estamos, bom Deus, aqui tão somente para louvar, honrar e glorificar o teu santo, bendito e poderoso nome. Temos a plena certeza que o Senhor está conosco. Continua, por favor, Senhor Deus, conosco. Nos faz sentir o Senhor a cada dia em nossas vidas. Nesse momento nós iremos abrir a Tua Palavra. Nós pedimos que a mesma ela possa estar embutida, fazer morada em nosso coração. Que nós possamos ser sempre do Senhor e somente do Senhor. Não somente hoje, meu Deus, mas em todos os dias das nossas vidas. Esse é o nosso pedido, nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos. Amém. Salmos capítulo 23, amigos. Vamos ler, ok? Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que os salmos são as músicas em louvor a Deus antes do Messias. Você sabia disso? E os hinos são as músicas de louvor depois do Messias. O Salmos 23, amigos, como você já sabe, ele foi escrito por Davi. E Davi, para mim, ele foi um grande homem, um grande guerreiro, um grande rei e um grande cristão. Apesar dos pecados, dos erros que Davi cometeu, amigos, que não foram poucos, foram muitos, e alguns deles, inclusive, muitos graves. A gente sabe muito bem, por exemplo, o adultério de Betseba, a mulher de um dos seus soldados, o assassinato do marido dessa mulher. Foram erros gravíssimos cometidos por Davi. E, no entanto, o próprio Deus, ele considerou Davi como um homem segundo o quê? Segundo o seu coração, amigo. Deus considera Davi um homem segundo o seu coração. Qual é o segredo de Davi? Porque, amigos, convenhamos que Davi cometeu muitos erros. E muitas vezes hoje nós, como cristãos, não cometemos metade dos erros que Davi cometeu e às vezes nós já nos punimos. Às vezes nós, olhando até mesmo o nosso irmão que está cometendo erro que não é grave, e a gente pune. E de repente Deus olha para Davi, um homem que cometeu muitos erros, e esses erros foram gravíssimos, e Deus, ele considera Davi um homem segundo o seu coração. Qual o segredo de Davi? O que a gente hoje pode aprender com esse segredo de Davi para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, considerado pelo próprio Deus? O que nós podemos fazer e colocar em prática em nossa vida hoje para que a gente seja homens e mulheres segundo o coração de Deus? Então, amigos, Davi, ele escreveu muitos salmos. E dentre eles, dois eu gosto muito. Que são os Salmos 23 e o Salmo 51. No Salmo 51, Davi ele se arrepende, ele rasga o seu coração e confessa a Deus o seu pecado. E Davi, como já falei, ele se reconhece como pecador, como miserável ele é. E ele entrega a Deus seus pecados. E ele coloca em Deus aquele que pode perdoar os seus pecados e transformá-los, torná-los justos. E no Salmos 23, Davi ele reconhece como sendo Deus aquele que provê suas necessidades. 1000 vezes Davi pecava, 1000 vezes Davi se arrependia, confessava o seu pecado e pedia a Deus perdão. Talvez, irmãos, a gente não tenha se arrependido dos pecados que porventura tenhamos cometido.
Ou talvez a gente não se arrepende e, e não recebe de Deus, a gente recebe de Deus o perdão, mas não se perdoa. E os Salmos 23 para mim, meus amigos, é um reconhecimento da necessidade que nós temos de ter Deus como aquele que mantém todas as áreas de nossas vidas. E foi assim que Davi se expressou no Salmos 23. Vamos ler juntos? Salmos 23, Salmos de 1 a 4. Vamos lá. Diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verso 2: Deitar-me faz em vez de pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, Davi agora ele olha para Deus, apesar dos seus erros que porventura cometeu, apesar dos problemas pelos quais ele já enfrentou, porque amigos e irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, a lei da semeadura é muito cruel, mas é justa também. Tudo o que você planta hoje, um dia você vai colher. Um dia você colhe. Tudo que você plantar hoje, um dia você vai colher, amigo. Talvez não seja hoje mesmo que você vai colher. Talvez não seja amanhã. Talvez não seja um mês que vem, um ano que vem, mas um dia isso é certo. Você vai colher o que você plantou. E deixa eu dizer uma coisa muito sincera para vocês. Para provar a justiça da lei da semeadura. Quem planta batata vai colher o que, amigos? Batata. Quem planta abóbora, igreja de floresta, nunca vai colher melancia. Se você plantar abóbora, não espere colher chuchu, porque no dia que você cavar, você vai encontrar uma abóbora. Tem muita gente plantando coisas ruins, achando que vai colher coisas boas. E já diz o ditado que quem planta vento, colhe o que, amigos? Colhe tempestades. Não há como você plantar coisas ruins, esperar esperar colher coisas boas, meus irmãos. Davi, meus irmãos, ele fez muitas coisas ruins e partes dos problemas pelos quais Davi enfrentou e escreveu vários salmos reclamando, alguns questionando Deus, alguns cobrando Deus. Salmos, Salmo 123, por exemplo, ele fala das línguas que falavam mal dele. Grande parte dos problemas pelos quais Davi enfrentou foram frutos colhidos por aquilo que ele plantou lá no passado. Mas o Salmos 23, meus irmãos, para mim é a maior ênfase que Davi dá a quem Deus de fato é para nós. Davi agora ele compara o relacionamento que Deus tem ou quer ter conosco com o relacionamento que os pastores tinham com as ovelhas. E deixa eu dizer um negócio para você, o relacionamento que os pastores tinham para com as ovelhas era um relacionamento de muita intimidade. Sabia disso, meus irmãos? Não é como criar boi, não é como criar burro, né, José? Ou cachorro, ou mesmo com a aproximação e a amizade que o cachorro tem conosco, não é simplesmente criar animais, é criar ovelhas. E criar ovelhas, meus irmãos, é diferente de criar qualquer outro tipo de animal. Vou te dar alguns exemplos. A ovelha é um animal muito sensível. Ela não pode ser criada de qualquer forma ou em qualquer lugar. Por exemplo, se uma ovelha cair de mau jeito, ela não consegue se levantar sozinha. A ovelha ela vai ficar se debatendo até o momento em que ela vai ficar fraca, não vai beber água, não vai comer e vai acabar morrendo ali mesmo. Tudo porque não conseguiu sair daquele lugar sozinho. A ovelha, por exemplo, meus amigos, quando Davi fala ali, leva-me para a água de descanso, refrigera minha alma, no verso 3, a ovelha ela consegue
tomar a água se a água for corrente. Se houver correnteza na parte do rio onde ela vai beber água, ela não consegue beber a água. Ela não consegue tomar a água. O barulho da correnteza assusta ela. E ela, com muita sede, ela se abaixa para tomar água, mas o barulho da correnteza incomoda, assusta e ela volta para o lugar onde estava. E tenta de novo, se assusta e volta e não consegue tomar água. A ovelha, ela morre de sede, mas ela não toma água se essa água for em trecho corrente. Outra coisa, o senso de perigo que os outros animais têm, a ovelha não tem. Por exemplo, se você fizer que vai pegar uma pedra para um cachorro e jogar nesse cachorro, o que é que o cachorro vai fazer? Ele corre. Se você bater o pé para um gato, o que é que o gato vai fazer? Ele vai correr. Ninguém, quando se sente ameaçado, fica. A ovelha fica. Há estudiosos que dizem que muitas ovelhas foram atacadas por lobos porque elas olham para o lobo e não conhecem que são lobos. O olhar da ovelha é confusa. E a ovelha vê alguma coisa ali feia, assim, olhando para ela. E aquela coisa feia olhando para ela, e ela vai se aproximando, e vai se aproximando, e quem sabe sentindo o mau cheiro da coisa feia olhando para ela. E ela vai chegando e chegando, e talvez ela pense assim: o que, que é isso? Que coisa feia é essa me olhando? Ela vai chegando, e quando ela chega pertinho, que ela percebe o que, que é? Não é uma ovelha, é um lobo. Aí, amigos, já era. E pense aí, amigos, já era. Por isso que a Bíblia fala: há caminhos que parecem para homens, há caminhos que para homens são o quê? Hã? Direitos. Parece que são caminhos bons. Quantas vezes a gente diz: esse ano as decisões que eu vou tomar serão decisões boas. Aí a gente entra no negócio e diz: esse negócio vai ser perfeito, vai dar tudo certo, mas em momento nenhum a gente pergunta a Deus que de fato seria um negócio perfeito e vai nos nossos caminhos achando que são caminhos direitos, porque parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. Se a ovelha vier, irmãos, próxima à ribanceira e tiver uma folha ali na parte de baixo da pedreira, e a ovelha vem comendo, comendo, encostando, e quando ela chega na beira do precipício, ela dá o próximo passo e cai. Porque o senso de perigo da ovelha é confuso, tal qual o senso de perigo do ser humano, que também é confuso. A gente, às vezes, irmão, se mete em cada uma, em cada problema, em cada furada, achando que é normal. Não é não, não tem nada a ver. Que nada. Se acontecer qualquer um problema, eu me livro e saio dessa facinho. Há caminhos que parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Sabe, amigos, outra coisa que me chama a atenção no relacionamento de um pastor para com a ovelha é que no Oriente, quando o pastor ele começa a cuidar da ovelha, o relacionamento entre a ovelha e o pastor é tão íntimo que se aquele pastor descer e trocar, se aquele pastor falecer e trocar de pastor, a ovelha não come. A ovelha ela não consegue se alimentar com outro pastor, a não ser aquele pastor que a cuidou desde pequenininha. Ao contrário de um cachorro ou de um boi, por exemplo, que não está nem aí pro dono. Ele quer mais é comer, quer mais é viver. A ovelha não. Tanto que no Oriente Médio, quando eles vão vender as ovelhas, eles vendem somente as mais novas, as recém-nascidas. As mais velhas, se eles tiverem que passar, eles simplesmente sacrificam, mas não vendem. Se tiver que vender todas as ovelhas mais velhas, eles sacrificam todas elas, porque sabe que vão morrer lá na frente. E compradores não compram ovelhas velhas, porque sabem que não vão se acostumar com o novo dono, com o novo pastor. Ovelha é animal de quantos pastores, senhores? De um pastor só. Ovelhas não vivem trocando de pastores. E quando Davi diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, Davi ele está dizendo, irmãos, que tudo que é essencial para a sobrevivência dele, o pastor, ele não vai deixar faltar. Davi ele não está dizendo que
Se ele quiser comer um bife à milanesa ou qualquer outra coisa, ele vai dar. Ele está dizendo que o pastor não vai permitir que nada essencial para a sobrevivência da ovelha falte. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos? O problema, irmãos, é que hoje, muitas vezes, nós queremos ter Deus como nosso pastor, suprindo todas as nossas necessidades, mas nós não estamos dispostos a ser a ovelha desse pastor. Nós queremos ter Deus nos bancando de tudo que nós precisamos, porque nós queremos que Ele seja o nosso pastor e ajam como os pastores agem com as ovelhas, mas nós não queremos agir como as ovelhas agem com seus pastores, porque ser ovelha, irmão, de um pastor requer confiança. A ovelha ela precisa confiar plenamente no seu pastor. E se seu pastor a conduz por esse caminho, a ovelha também precisa ir, sem questionar o que vai acontecer lá na frente. Há caminhos no Oriente Médio, irmãos, que animal nenhum consegue passar, mas a ovelha consegue passar porque atrás dela vem um pastor as conduzindo com a vara e o cajado, e ela sabe que o caminho é seguro porque o pastor está andando por aquele caminho, guiando elas. Meus amigos, nós queremos o pastor, mas nem sempre queremos trilhar o caminho que o pastor está nos conduzindo. Tem uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, e isso foi verídico, viu? E, inclusive, ah, eu ouvi em algum lugar, não lembro exatamente se foi na revista Adventista, se foi na televisão, mas a reportagem falava de um incêndio que aconteceu em uma escola. Em um baixo era a biblioteca e na parte de cima, no segundo andar, era uma sala de aula. Algumas salas de aulas. E houve um incêndio na biblioteca e começou então ali a afetar os meninos. Os meninos não poderiam descer para a escadaria e de repente os bombeiros foram chamados. E quando eles estavam lá na frente da escola, eles começaram a tentar apagar o fogo. E quando eles estavam tentando apagar o fogo, um bombeiro grande, forte, ficava lá fora, pedindo que as crianças pularem para que ele as aparasse, para que ele apegasse essas crianças. E as crianças, uma a uma, começaram a pular. E aquele bombeiro alto, forte, começou então a parar, a segurar nos seus braços firmes aquelas crianças. E uma a uma foram soltando e ele pegando cada uma delas. Uma criança ficou lá em cima. E ele começou então a gritar para que aquela criança pulasse. E a história diz que a criança vinha, colocava o pezinho ali na ponta, tentava pular, mas não conseguia. Por mais que aquele bombeiro dissesse venha, 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 e o bombeiro gritava desesperado para que a criança pulasse. E aquela criança, meus irmãos, chegava ali na porta, na ponta, se segurava, tentava pular, mas não conseguia, não tinha coragem. Aquele bombeiro desesperado gritando, o fogo pegando embaixo, o fogo consumindo tudo. E aquela criança não querendo pular. Todas as outras crianças pularam, confiaram naquele bombeiro, exceto aquela última criança. Aquele bombeiro desesperado começou a gritar: Filho, por favor, pula, pula porque teu pai está aqui e eu te seguro. Irmãos, todas as crianças pularam, menos aquela última. E por coincidência, era o filho daquele bombeiro. Ela não conseguiu pular. O fogo consumiu aquela escola. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos como aquela criança que não consegue confiar no nosso pai. Nós temos um pastor que está disposto a cuidar de nós, ter um relacionamento íntimo de confiança, disposto a prover todas as nossas principais necessidades, mas nós muitas vezes não confiamos nesse pastor, não a ponto de pular, irmãos, nos braços dele. Nós muitas vezes falamos que confiamos, mas na hora que o parafuso aperta, a poca aperta, a gente se desespera, a gente questiona, a gente murmura. É fácil, irmão, dizer que confia quando a gente não precisa confiar. É fácil, irmão, dizer que tem fé quando a gente não precisa colocar essa fé prática em ação. Tem uma historinha, é uma parábola, né? Essa não aconteceu. Por isso que é uma parábola. Mas ela ilustra muito bem essa questão de confiança.
A palavra diz que um alpinista uma vez tentou escalar uma montanha de gelo sozinho. Os amigos iam atrás, ele decidiu subir sozinho antes que os amigos chegassem. E ele começou a subir aquela montanha, foi escurecendo, ele subindo. Em um determinado trecho, em um determinado momento, num local muito íngreme, com despenhadeiros ao redor, aquele alpinista, ele subindo, colocando os pinos, de repente os pinos começaram a se desprender e aquele alpinista começou a cair, montanha abaixo. E ele caiu em uma fenda entre duas rochas e ficou pendurado ali, irmãos. Um pino ficou preso e ele pendurado. Tudo escuro, não dava para enxergar um palmo à frente do nariz e ele ali pendurado. À noite, uma noite fria, aquele alpinista então começou a pedir para que Deus fizesse alguma coisa por ele. E alguma coisa, porventura, amigo, você que está aí, você já pediu para que Deus fizesse alguma coisa por você, meu irmão da Igreja de Floresta? Hã? Você já pediu alguma vez, em algum momento de extrema necessidade, que Deus intervesse e fizesse um milagre na tua vida? Aquele homem estava pedindo de forma desesperada exatamente isso. E a oração dele era: Deus, me salva. Deus, faz alguma coisa por mim. Olha onde eu estou. Pai, eu caí, eu estou aqui pendurado. Eu preciso de um milagre. Aí a parábola diz que aquele homem ouviu uma voz. E a voz que ele ouviu foi: Filho, corta a corda. Como, Senhor? Eu estou pendurado aqui em uma fenda entre duas rochas e eu vou cortar a corda. Se eu cortar a corda, eu vou morrer. Não, não posso fazer isso não. Dá outro jeito aí. Não tem como não. Tem como não, tem como não. E Deus dizia assim, ó, filho, você quer me ajuda? Ei, você quer a minha ajuda? Você sabe o que fazer. Corta a corda. E ele dizia, não, Senhor, jamais. Você vai ter que me ajudar de outro jeito, porque cortar a corda eu não vou cortar, não. Se eu cortar a corda, eu vou cair, eu vou morrer lá embaixo. Você quer me ajuda, filho? Corta a corda. Irmãos, tem alguma corda que Deus está mandando você cortar nesta noite? Será que na tua vida, nos teus pedidos feitos a Deus, será que alguma coisa você precisa cortar para que Deus supra as suas necessidades, para que Deus resolva o seu problema? Será que Deus tem te mandado cortar a corda? Será que tem alguma parte da tua vida aí que você vai ter que cortar a corda e Deus está te mandando fazer isso? E você está dizendo, Deus, eu não vou cortar. Se eu cortar, eu vou morrer lá embaixo. Bota a mão aí, Senhor, me segura. Deixa eu sentir os seus dedos nos meus pés, que aí eu corto. Se eu não sentir a sua mão aqui pegando no meu pezinho, eu não corto, não. Irmãos, é complicado. A história diz que a noite passou, o sol raiou, o dia veio, e quando os amigos subiram, irmãos, que perceberam aquela corda pendurada e que foram observar o que era, estava aquele homem lá, segurando a corda, mortinho da Silva, durinho, durinho ali no gelo. A exata, irmãos, 50 centímetros do chão. Ó, pouquíssimo, pouquíssimo. Se tivesse cortado a corda, o máximo que teria acontecido ali com ele, ele teria ter caído no chão, ter batido as costas, a bunda no chão, não ia ter nada com ele. Falta de confiança, irmãos, às vezes nos faz perecer. Porque nós temos um pastor que está disposto a nos ajudar, suprir todas as nossas necessidades, que nos considera como ovelha do seu rebanho, do seu redil, mas só que, irmãos, na maioria das vezes nós não estamos dispostos a sermos ovelhas desse pastor. Nós não estamos muitas vezes dispostos a cortar a corda, a pular nos braços desse pastor. Sabe, irmãos, no verso 2 diz assim, ó: deitar-me faz em que, amigos? Hã? Em verdes pastos. Deitar-me faz em verdes pastos. Só existe, meus amigos, um momento na vida de uma ovelha em que ela consegue deitar em verdes pastos. Você sabe o que é deitar em verdes pastos? É descansar. Simples, né? Descansar. Dormir. Confiar em Deus.
Quando Davi diz que o Senhor faz com que ele deite em verdes pastos, Davi está dizendo que Deus faz com que ele descanse em segurança. Só tem um momento da vida de uma ovelha que ela consegue deitar em verdes pastos. Sabe qual é o momento, meus irmãos? Quando três necessidades básicas da vida de uma ovelha são supridas. Primeira necessidade básica de uma ovelha, quando a ovelha ela se sente segura, segura. Quando o medo da ovelha é dissipado e sabe quem gera essa confiança, essa segurança na mente da ovelha? O pastor. A presença do pastor e a certeza de que o pastor estará ali gera na ovelha confiança para que ela deite ali naquele local em vez de pastos. Gera confiança. Quando a ovelha se sente segura, longe do predador, os, enfim, qualquer inimigo que possa destruir a sua vida, que possa te prejudicar, ou estar longe ao mesmo tempo, ou que ela esteja perto, ela tem a segurança de que o pastor vai protegê-la. E ela se sente segura e descansa em paz. Alguém aí na igreja de Floresta já conseguiu dormir com medo? Sim ou não? E aí? De repente você está em casa e aí ouve a porta mexendo. Miau! Alguém forçando a porta, você ouve pegadas no quintal, você consegue dormir? Não tem como dormir, né? Não tem como dormir, não. Eu já passei por isso. Não tem como dormir, irmãos. Há um tempo atrás, um bom tempo atrás, o pai ele estava atrás de casa à noite. Atrás de casa, aqui tem um quintal, né? E aí, pai ele estava andando. A galinha, acho que ela tinha caído, alguma coisa assim. E aí, ele estava tentando colocar a galinha no lugar. E eu, com o barulho da galinha, ouvindo os passos. Meu Deus, o que está acontecendo? Será que tem algum ladrão aí? E aí, meus irmãos, depois de um determinado momento, quando ele falou meus seis, minha mãe, aí eu percebi que era meu pai. Aí eu fiquei mais tranquilo e consegui dormir. Ninguém com amigos consegue dormir com medo. Se a ovelha descansa, é porque há segurança. Há segurança transmitida. A segurança é transmitida porque o pastor está presente. Segunda necessidade da ovelha que faz com que a ovelha descanse em segurança. A fome. Quando a necessidade da fome é suprida, a ovelha ela consegue descansar. Alguém já. ah, Alguém aí está em floresta, em algum momento da sua vida, já experimentou dormir com fome? Hum? É fácil dormir com fome? Não é, né? A cabeça dói, as pernas começam a tremer, dá fraqueza, a gente tem pesadelos, a gente começa a sonhar com lasanha, frango assado, arroz cozido com feijão tropeiro, com aquela carne de sertão. Ah, perfeita. A gente olha para as paredes e vê desenho de comida em tudo o que é bloco que tem ali, porque nós estamos com fome. Ninguém consegue dormir fácil. Ninguém consegue dormir fácil se estiver com fome. A ovelha também não, meus amigos. Mas se o pastor a leva para que ela coma, para que ela se alimente, ela consegue dormir. Ela consegue descansar em pastos verdejantes. Terceira necessidade, irmãos, a paz. A paz, meus irmãos, ela nem sempre vem da ausência de guerra. A paz, amigos, pode ser o estado de espírito simplesmente porque o teu pastor está do teu lado. Ainda que você esteja no meio de uma guerra. Mas sabe, uma coisa além da confusão da guerra, o barulho, brigas, contendas. Alguém já conseguiu dormir aí na igreja de Floresta com vizinhos brigando, quebrando pau, jogando panela? Eu morei em uma cidade há um tempo atrás chamada Simões Filho.
por um determinado tempo da minha vida, mas de um povoado com o nome de Palmares. Acho que você em algum momento já deve ter conhecido esse povoado. Ele fica entre Camaçari e Simões Filho. Ele fica ali bem no meio, é próximo à polícia rodoviária estadual. E morei um determinado momento de minha vida. E ali, amigos, a gente tinha um casal de vizinhos que só a graça. Era panela, era grito, não tinha como dormir quando eles começavam a brigar. A ovelha, ela consegue descansar em pastos verdejantes, irmãos, porque o pastor supre as suas principais necessidades. E quando Davi diz que Deus o fazia descansar em pastos verdejantes, irmãos, Davi ele também queria que nós tivéssemos essa concepção. No verso 2, irmãos, para mim é um resumo de todo o evangelho. Se você não tiver essa certeza de que o pastor supre as suas principais necessidades, irmãos, de nada adianta você vir aqui na igreja de Floresta. De nada adianta você estar aqui, porque se você vem e volta para casa, quando você chega em casa, que é onde seus problemas estão esperando, você não confia nesse pastor, você não acredita que ele é capaz de suprir as suas principais necessidades, irmãos, de nada adianta dizer que você é cristão. Porque o pastor, ele não vai fazer nada para a ovelha que não confia nele. E no verso 4, irmãos, quando diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, ou ainda que eu ande, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. É Davi, amigos, fechando a conta e passando a régua. Ainda que eu venha a passar por problemas, ainda que eu passe por problemas de morte, eu vou confiar em ti. Eu confio em ti. Ainda que o Senhor me mate, nele eu confiarei. Nele eu confiarei. Amigos, passar pelo vale da sombra da morte, confiando em Deus, não é fácil. Não é fácil não, irmãos. Você acha que foi fácil para os 3 jovens da fornalha? O rei dizendo, olha, se você continuar firme, se vocês não se dobrarem perante a estátua, você vai morrer. Você acha que foi fácil permanecer de pé, irmãos? Vocês acham? Vocês acham que para Daniel ser arremessado dentro de uma cova repleta de leões famintos foi fácil? Se manter firmes ali, mesmo tendo a cova como seu destino? Você acha que foi fácil, irmãos, para Paulo continuar pregando, mesmo sendo perseguido? Para Pedro, irmãos, ver a cruz onde ele seja crucificado? Aquele mesmo Pedro que negou a Jesus 3 vezes. E disse que não conhecia. Você acha que lá na frente foi fácil para ele ver a cruz, que ele seria crucificado e ainda assim continuar seguindo a Jesus? Não foi fácil, irmãos. Mas ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Deus, ele passa pelo vale conosco. Amém? Você crê nisso, amigo, que está aí? Deus, ele passa pelo vale conosco. Deus, ele não nos permite passar pelo vale da sombra da morte sozinhos. Todos os problemas pelos quais nós passamos, quando nós confiamos nesse pastor, ainda que ele não nos livre do problema, ele entra no problema conosco. E uma coisa, meus irmãos, é sofrer sem Deus. A gente sofre, dói, sangra, a gente chega até às vezes cair. E muitos irmãos, não aguentando, colocam a corda no pescoço e tiram a própria vida. Mas sofrer com Deus, irmãos, é diferente. A gente sofre, a gente chora, dói, a gente até, às vezes até sangra. Até sangra, meus irmãos. Mas nós sentimos a mão poderosa de Deus nos abraçando e dizendo, filho, não se preocupa, eu estou aqui. Porque Deus, ele passa pelo vale da sombra da morte conosco. Mas você precisa confiar. Você precisa, amigos, ter esse Deus como seu pastor. Mas você precisa falar, Deus, deixa eu ser a tua ovelha. Eu não consigo, Senhor. Eu sou uma ovelha desobediente. Eu estou mais para um lobo.
Eu estou mais para um lobo do que para uma ovelha. Mas, Senhor, transforma, domina o meu coração, muda a minha mente, para que eu viva como ovelha, para que eu fale, para que eu respire, para que eu tenha atitudes de ovelha. E para que o meu relacionamento contigo seja um relacionamento de ovelha para com seu pastor. Eu tenho certeza, meus irmãos, que as coisas mudarão nas nossas vidas. Porque muitas vezes, a, a bênção não vem, irmãos, porque nós não queremos recebê-las. Nós não agimos como ovelha, irmãos. Nós queremos que Deus haja conosco como um pastor, mas nós não queremos agir como ovelha, irmãos. Deixa Deus ser seu pastor hoje. E, sobretudo, seja a ovelha desse pastor. Eu tenho certeza, amigos, que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que Deus consiga conduzir vocês em segurança por caminhos, amigos, que não são tão fáceis. São caminhos difíceis. Dizem os estudiosos que esse vale da sombra da morte era um caminho que existe de Jerusalém, é uma ligação, né? Que há entre Jerusalém e o Mar Morto. Nesse caminho, irmãos, existem pedregulhos, despenhadeiros, ladrões, salteadores, existem homicidas, amigos, e há trechos desse caminho que nenhum outro animal consegue passar, a não ser sabe quem? Sabe quem? As ovelhas. E é nesse caminho que Davi pensava quando Davi falou: ando pelo vale da sombra da morte. Não importa qual vale da sombra da morte que você está passando, se você abrir os olhos espirituais, você vai enxergar Deus te conduzindo em segurança para a honra e glória do nome dele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Onde você estiver nesse momento, curve a sua fronte. Vamos orar ao nosso bondoso, glorioso Deus. Feche seus olhos. Pai nosso nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado pela tua palavra. Que a mesma possa a cada dia estar inculcada em nosso coração. Muito obrigado, bom Deus, porque o Senhor tem sido o nosso pastor, apesar de às vezes nós o rejeitamos. Nos ajuda, Senhor, para que a cada dia nós possamos ser ovelhas fiéis, leais a Ti e somente a Ti. Nos leva para casa na Tua santa, bendita e maravilhosa proteção. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau.